O Cristo entrou no lugar dele. Não faço nenhuma graça, tá? Porque eu não consigo ficar quieta. Podemos começar agora? Podemos começar agora? Agora vamos ver se não Simone, tudo certinho? Sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido o secretário a proceder à leitura da ata número 1190. Ata de número 1190. No primeiro dia do mês de setembro de 2014, às 15 horas, na sede do Poder Legislativo de Rio Grande do Sul, realizou-se sessão ordinária que contou com a presença dos vereadores Gilmar Bosco Capim da Rocha, Fernando Lúcio de Alamar, Antônio Zambiasi, Maria Luz Oliveira, Natália Leix, Hugo Dico, Delcio Gribinho, Rogério Geneburgo e Paulo Mitchell. A presidência declarou aberta a sessão e convidou o secretário para que fizesse a leitura da ata número 1189, que foi aprovada por unanimidade de votos. Logo após, o presidente convidou o secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia e, em seguida, o secretário procedeu à leitura do expediente, onde os vereadores Paulo Mitchell, Delcio Gribinho, Gilmar da Rocha apresentaram indicações. No espaço destinado ao grande expediente, o vereador Gilmar da Rocha fez um breve comentário dizendo que está constrangido, pois o cascalhamento e patrulhamento da estrada que dá acesso à Ponte Nova, linha Invernada e Rio Atiaçu já foi solicitado por vários vereadores, mas ainda não foi realizado e que se este trabalho não for realizado dentro do prazo de 30 dias, o mesmo entra com um pedido de informações para ver qual o motivo por o trabalho não ter sido realizado. O vereador Gilmar Zambiasi falou que concorda com a opinião do vereador Gilmar da Rocha. Ele também comentou que, independente de partidos ou de secretários, quando se entra em um time, deve-se vestir a camiseta e correr atrás para ver o que realmente está faltando. Os vereadores Hugo Dico, Paulo Mitchell, Natália Leix e Delcio Gribinho insistiram na sua manifestação. Realizou-se intervalo regimental e, fim do mesmo, entrou-se no espaço destinado à ordem do dia, onde o projeto de lei de número 52 e 53 foram aprovados por unanimidade de votos. A moção de autoria do vereador Paulo Mitchell também foi aprovada por unanimidade de votos. Encerrada a ordem do dia, entrou-se no espaço destinado às explicações pessoais, onde o vereador Delcio Gribinho comentou sobre a sua ida a Porto Alegre, onde colocou a situação do acesso asfáltico e da lei para o aumento da área dos pavilhões, em relação à lei KISS, e que pode aproveitar bem o seu curso e que valeu deve ser, sim, o investimento no curso. Também falou que temos vários acessos que precisam de uma atenção especial. O vereador Paulo Mitchell disse que, em audiência com o secretário de Segurança, virá após as eleições 2 novos policiais para o município e que futuramente espera-se que venham mais policiais para Coqueiros do Sul. Ele falou também que, em relação às estradas, nem sempre se é possível realizar tudo da melhor forma. O vereador Hugo Dico falou que, em relação às estradas, não se pode generalizar algo que, às vezes, é somente um ponto ruim, e que não se pode esquecer o que se tem de bom, e que se tem de ruim que melhorou. O que se tem de bom e o que se tem de ruim que melhorou. O vereador Gilmar da Rocha falou que nenhum vereador tem culpa dos secretários terem atritos com algumas pessoas, pois os mesmos precisam que
pedidos solicitados aos secretários sejam realizados, pois, caso contrário, não irão prejudicar diretamente o vereador, mas sim as pessoas que necessitam de tal serviço. O vereador Ivanov Bossi falou que, em contato com o secretário, o mesmo ressaltou que sabe sobre os trabalhos que devem ser feitos, mas que às vezes é dado preferência a alguns produtores de leite, mas que o cronograma será feito dentro das possibilidades e que nem sempre será possível contentar a todos. Não havendo mais inscritos nas explicações pessoais, a sessão foi encerrada e os senhores vereadores convocados para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 8 de setembro de 2014, às 15 horas, neste mesmo local. Nada a mais. Está em discussão a ata. Os vereadores não querem discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos a ata. Convido o secretário a fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Ou melhor, a vereadora Natânia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Esse aqui tá assim. Eu achei que não tinha ainda. Convido o secretário a proceder à leitura do expediente da sessão. O vice-GPC, número 069/2014, Coqueiros do Sul, RS 5 de setembro de 2014. Senhor Presidente, apraz cumprimentar a Vossa Excelência a oportunidade que solicitamos as dependências do plenário desta Casa Legislativa no dia 24 de setembro de 2014, a partir das 15 horas, a fim de realizar a audiência pública para apresentar e discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do exercício de 2015, sendo objetivo do presente o ensejo, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e distinguida consideração. Licenciamento da Câmara do Chamar, prefeito municipal. Isso de precisa 68 de 2014, Coqueiros do Sul, RS 5 de setembro de 2014, Senhor Presidente. Para nos cumprimentar a Vossa Excelência, oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei número 054 de 2014, para que seja apreciado e posteriormente aprovado pelos nobres vereadores integrantes desta corrente da Casa Legislativa. Sendo objetivo do presente ensejo, reiteramos nossos protestos no mais elevada estima e distinguida consideração. Licenciamento da Câmara do Chamar, prefeito municipal. Projeto de Lei 054 de 2014 institui turno único em setembro em setores do Serviço Público Municipal e da outras providências. Justificativo. Senhor Presidente, nobres vereadores municipais, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a apreciação e aprovação dos novos integrantes deste Poder Legislativo Municipal. Trata-se, conforme pode ser verificado, na instituição de turno único para os servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Viação e Trânsito, e para os servidores que trabalham nas máquinas da Secretaria Municipal da Agricultura, visando justamente a redução de despesas.
sendo objetivo do presente o ensejo de ter os nossos protestos da mais elevada estima e distinguida consideração. Testamento era para chamar o prefeito municipal. Indicação. Sobre a presidência dos vereadores. O vereador vai assinar sua estamagem mental que seja especial para o Executivo Municipal solicitando para que determine o setor competente. A. Seja efetuado o controlamento na estrada denominada travessão Guarulhete até a Granja Fioresta. B. Que seja efetuada a recuperação do acesso às propriedades dos senhores Sadicon, Adenor de Marques, Hilário Schultz e Selmira Arno, no Distrito de Xadrez. Sala de sessões, 8 de setembro de 2014, vereador Rogério de Nemuri. Indicação, senhor presidente dos vereadores. O vereador Baixo Nascimento de Trabalho Regimental seja oficiado do Executivo Municipal solicitando a recuperação da Rua Carlos Telho a partir da esquina com a Rua Duque de Caxias na sede do município, a fim de melhorar as condições de tráfego no local, pois a via ainda não está pavimentada e está danificada pela ação das chuvas e do tempo. Sala de sessões, 8 de setembro de 2014, vereador Delcio. Indicação, senhor presidente do vereador, vereador Baixo Nascimento mental, seja oficiado do prefeito municipal sugerindo alteração do Código Tributário Municipal no sentido de parcelar o pagamento do ITBI para os municípios. O imposto é cobrado no momento em que se faz transferências de áreas de uma pessoa para outra, e geralmente o valor é bastante alto, pois é calculado o percentual sobre o valor da transação feita entre as partes. Sugere-se tal alteração a fim de facilitar o pagamento do imposto, devendo ser alterado o artigo 140 da Lei Complementar 08A, que atualmente não admite o parcelamento do imposto devido pelo contribuinte. O município de Garibaldi possui legislação que admite o parcelamento do ITBI e a cidade de Porto Alegre também possui regulamentação neste sentido, porém de forma temporária até dezembro de 2017. Portanto, podem ser usadas de modelo para a elaboração do projeto de lei complementar a ser apresentado pelo Executivo à apreciação do Legislativo. Esta medida irá facilitar que os contribuintes regularizem as situações de seus móveis, pois em alguns casos é feita somente contratos de compra e venda sem que seja feita a devida escritura, pois não possuem disponibilidade financeira para pagar o ITBI da transação e assim a situação permanece por muito tempo. Cabe ressaltar que é de competência do município legislar sobre o ITBI, conforme determina a Constituição Federal em seu artigo 156. Sala de sessões, 13 de setembro de 2014. Vereador Delcio Guilherme. Indicação sobre os vereadores. O vereador Garcia, de forma regimental, seja oficiado do Executivo Municipal solicitando para que determine o setor competente que todas as fases dos processos licitatórios sejam disponibilizados no site do município para consulta pública. Sugere-se a digitação de todo o processo seja publicado para conhecimento e acesso de todos os interessados a fim de possibilitar o acompanhamento da tramitação do processo, seja ele de que modalidade for, pois
Desta maneira, os cidadãos e as partes do processo podem visualizar a movimentação, prazos e decisões referentes a cada processo aberto pelo município, além dos contratos e aditivos. Tal providência torna os processos licitatórios mais transparentes, garantindo a todos o acesso às informações que forem necessárias, seja para fiscalizar ou para acompanhar o processo dos quais pessoas físicas e ou jurídicas participem. Sala de sessões, 13 de setembro de 2014, vereador Delcio Gervin. Moção. Sobre os seus vereadores, o vereador vai assinar a solicitação para o juramental, seja oficial moção de congratulações da matéria ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coqueiros do Sul pela organização da viagem no dia 5 de setembro à Expo Direto na cidade de Esteio. No dia 5 de setembro, a Expo Inter, na cidade de Esteio, parabenizando os mesmos pela organização da viagem para que tudo ocorresse com a devida tranquilidade. Sala de sessões, 8 de setembro de 2014. Vereador autor de Marvanda Rocha, subscrito por motivo da posse. Moção. O vereador vai assinar a solicitação. Senhor presidente, o vereador vai assinar a solicitação para o juramental que seja oficiado. Moção de congratulações à senhora Adriana Weber, que se formou em gestão ambiental pela FANET, UNOPAR, parabenizando pela conclusão do curso, merecendo homenagem pelo seu esforço e dedicação durante todo o curso. Concluído mais uma etapa em sua vida profissional. Desejamos muito sucesso e realizações em sua vida. Saudações, 8 de setembro de 2014, vereador Iogo Dico. Subscrito por vereador Delcio Gervin, Paulo Metil e vai ficar bem da Rocha. Moção. Senhor presidente, senhor vereador, o vereador vai estar na tradição parlamentar que seja oficiado aos cavaleiros da integração que passaram por nosso município no dia 6 de setembro de 2014, durante a cavalgada da integração, que tem por objetivo homenagear os gaiteiros dos municípios e mostrar a importância do cavalo para a colonização do Rio Grande do Sul. Os cavaleiros saíram da cidade de Getúlio Vargas, terminando sua jornada na terra do Gaitaço, Almirante Tamandaré do Sul, e pelas cidades onde passaram, fizeram atos cívicos, desenvolvendo atividades que integram seus participantes. Essas atividades devem ser homenageadas, pois garantem a passagem da tradição e cultura gaúcha de geração em geração. Sala de sessões, 8 de setembro de 2014, vereador Delcio Gervin, vereador Delmar Zambiase, vereadora Maria Rosane e vereador Rogério. Moção sobre o vereador vai ser as outras da parte mental que seja oficiado aos CTGs Querência do Leão, Querência da Amizade, parabenizando pela recepção organizada para receber os cavaleiros da integração que passaram pelo nosso município no dia 6 de setembro, durante a cavalgada da integração, que visa homenagear todos os gaiteiros dos municípios pelos quais passaram e mostraram a importância do cavalo na colonização do RS. A cavalgada iniciou na cidade de Getúlio Vargas, passando por diversas cidades e concluindo sua jornada na cidade de Tamandaré do Sul. Sala de sessões, 8 de setembro de 2014, vereador Delcio Gervin, Maria Rosane, Delmar Zambiase e vereador Rogério Filho.
Moção de pesar. Senhor presidente dos vereadores. O vereador vai assinar a sua assinatura regimental que seja encaminhada moção de pesar aos familiares de Gelson Schmidt, Célio Endres e Acildo Carlos Kleber. É Celso. Sério? Celso. 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 Vai estar escrito. Seja encaminhada moção de pesar aos familiares de Celso Sim. Schmidt, Célio Endres e Acildo Carlos Kleber, Sim. pelo falecimento ocorrido no mês de setembro de 2014, salvo as sessões, 8 de setembro de 2014. Por todos eles. Subscrito por todos os vereadores. Tem alguns que não. Ofício GPC número 070 de 2014, Coqueiro do Sul, ARS, 5 de setembro de 2014, senhor presidente. A prazo de cumprimentar Vossa Excelência por oportunidade em que convidamos aos novos vereadores integrantes desta coleta Casa Legislativa a participarem da audiência pública para a avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2014, que será realizada no dia 23 de setembro de 2014, a partir das 14 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Sendo objetivo do presente, a que reiteramos os nossos protestos da mais elevada estima e distinguida consideração. Necessariamente representado com o chamado primeiro Simão. O ofício circular SIMEX, número 15, de 2014, Coqueiro do Sul, 8 de setembro de 2014. Senhor secretário. Ao cumprimentar o alojamento, vimos por meio deste convidá-lo para participar da cerimônia do desfile cívico que se realizará no altar da pátria no dia 1º de setembro. Cerimônia do desfile cívico que se realizará no altar da pátria no dia 10 de setembro, às 14 horas. Solicito que o convite seja estendido para os demais vereadores, saliento que os mesmos serão chamados para a composição no palco. Sendo que tínhamos para o momento, entramos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Odete Celi Pérez, secretário municipal de Educação, Turismo e Cultura. Desporto, Assistência Social. Vamos todos coordenar. No espaço destinado ao grande expediente, concedo a palavra ao vereador Vilamar Zambiase para usar da palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos assiste, meu boa tarde. Gostaria de comentar um pouco sobre a cavalgada que passou pelo nosso município no dia do sábado. Um pessoal que saiu lá do município de Getúlio Vargas, onde tinha componentes de sertão, de municípios ao redor, que por vários dias vêm a caminho, passaram em vários municípios e que também fariam parte do nosso desfile no sábado à tarde. Só que nem gostaria muito de comentar um fato ocorrido, mas um fato que deixou um pouco triste, que segundo os integrantes passaram aqui para o município em torno de um mês atrás e muitos dias atrás deixaram esse convite. Sendo que nós, por acaso, fiquemos sabendo na quarta-feira de noite que nós íamos ter que recepcionar eles. Veio de surpresa, nós estávamos já com um destino a Passo Fundo no final de semana. Eu acho que houve uma falha por parte da administração municipal, onde deu um certo trabalho para se organizar, pois procurar lugar aqui dentro da sede do município, onde pudesse o pessoal
pudesse ficar. No princípio, a minha esposa falou com o seu Nilvo Feto que ia ceder a residência dele, mas depois se ajeitou, o Uda cedeu o clube, onde o pessoal tocou gaita, almoçou lá e tomaram uma cervejinha, tudo muito bonito, né? Mas, de certa maneira, deixou triste, né? Sei que Coqueiro é tradicional aqui, o Festival do Imigrante, né? Mas essa parte da tradição parece que ficou um pouco de lado, né? Também... Eu continuar que você é uma parte. Com certeza, se o pessoal vieram de fora, deveriam de ser muito bem recepcionados aqui. Mas, como eu estava falando com o presidente antes, eu só fiquei sabendo agora quando esse anúncio estava aqui. Eu não tinha conhecimento dessa cavalgada. Eu vi ontem em Carazinho, hoje de manhã, que dia foi? Acho que foi ontem, que parece que eles passaram por Carazinho. Então, assim, realmente deveria ter sido comunicado no rádio, no jornal, ter comunicado, ao tal dia vai ter uma cavalgada de coqueiros com os municípios vizinhos passando por aqui. Eu não tinha conhecimento, porque a Vossa Excelência sabe muito bem que, por mais que eu não tenha um animal para fazer isso, mas eu gosto da tradição gaúchesca que não ia deixar de participar. Mas, uma pena, obrigado. Também nós fomos pegos de surpresa, né? A prefeitura, sabendo que ia haver o desfile no sábado, acho que acabou bonito. Eram 28 cavaleiros vindo de Getúlio Vargas, Sertão e uns outros municípios lá, que eu, no momento, não lembro agora, Campinas do Sul também, não lembro agora, né? Então, pegou a gente, vamos dizer assim, de calça curta, né? Eu acho que até quem devia ter recepcionado seria o próprio prefeito, as pessoas da prefeitura, né? Mas foi corrido atrás e foi feito como era possível, né? Vejo bem que estamos no mês Farroupilha, né? Também aproveitar o momento, já estou comentando essa cavalgada, né? Vejo porque nós temos dentro de Coqueiros aqui um pavilhão feira, né? Que seria o local certo para receber essas pessoas vindo de fora, né? Pavilhão feira que até hoje não foi, como é que vamos dizer assim, está lá feito, mas parece que esqueceram de comprar a mesa, cadeira, churrasqueira. Eu sou um grande admirador do Liga, mas sei que quase para tudo eles cobram, né? Qualquer coisa que se faz, tu tem que pagar. Se nosso pavilhão feira tivesse adequado, há uns meses atrás o Delcio fez um pedido, né? Não sei se não querem fazer porque foi uma outra época, foi um outro prefeito que construiu, né? Mas já era tempo de nós ter dotado ele com o que ele precisa, né? Agora, semana que vem, essa semana, o Querência Mijada vai fazer o Café Campeiro, que o pessoal gosta muito, né? Tradição. Era um café campeiro que devia ter sido realizado aqui dentro do nosso município. Não pode, não tem lugar, né? Porque se for fazer no Nigra, cobra muito caro e não se paga, né? Então, eu acho que dessa parte nosso município está devendo um pouco, né? Eu acho que devia ter dado uma atenção melhor. Convido o vereador Ilko Dickel para usar a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, mais colegas vereadores, que nos assistem, uma saudação especial a todos. Colega vereador Lamar também me pegou de surpresa. Presidente, já que foi quebrado, acho que não é assunto a discutir, eu peço para que nós continuemos o assunto. Eu fiquei também sabendo isso no sábado, e não sei se quem estava sabendo ou se estava sabendo esqueceu, mas jamais uma administração acho que ia deixar de recepcionar uma cavalgada
e vou procurar ver o que aconteceu e o porquê que isso aconteceu. E sobre o pavilhão feira, colega vereador de Lamar, ali tem leis que não é de hoje. Eu não digo que não deve ser aperfeiçoada essas leis e para que tenha mais pessoas acesso ao pavilhão feira. Mas hoje ele tem regras, né, e tem que ser cumprido as regras. Então eu acho que a gente tem que ir atrás para buscar solucionar essas regras. E é bem fácil de mim dizer aqui que Coqueiros é a terra do Festival do Imigrante. Realmente é. Mas eu quero que o vereador também procure desde o início do município de Coqueiros do Sul qual é a administração que mais ajudou as tradições gaúchas do município de Coqueiros do Sul. Era isso, obrigado. Convido a vereadora Natânia Leixo para usar a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente e demais vereadores, aos que nos assistem, boa tarde. Bom, só sobre o pavilhão feira, pelo que eu sei, o pavilhão pode ser emprestado sim, mas quando é eventos com sem fins lucrativos. Aí sim o pavilhão pode ser cedido, mas para fins lucrativos hoje a lei, isso que o comentou, não permite fazer isso. Concede uma parte, vereador? Sim. Presidente, já que tocaram no assunto, realmente aqui, o Sérgio aqui já comentou, realmente saiu, há 2 anos atrás, saiu um dia, quando ainda existia o pavilhão evangélico, na época, foi feito o café campeiro ali, depois foi usadas as mesas do pavilhão evangélico. Depois disso, não sei onde é que foi parar as mesas, não sei. Mas realmente a indicação que eu fiz na época que fosse adequada. Eu sei que existe, foi feito uma administração, foi feito o prédio, de repente na época a legislação exigia isso, mas depois disso pode ser adequada a legislação. Só que como aqui todos sabem que nós sempre estamos com as mãos atadas aqui nessa casa, que não passa por nós, isso já foi pedido ao Executivo, então o Executivo que faça isso o quanto antes, adeque para que toda a população possa usufruir desse pavilhão feira, que não é do município, não é dos vereadores, e sim da população de Coqueiros. Eu acho que a ideia então é válida, acho que podemos passar para o Executivo e comentar para ver, para poder ser utilizado, assim, como foi solicitado. Bom, só queria falar um pouco da tua indicação, vereador Nelson, sobre a ITBI. Eu entrei em contato com o João e falei desse pedido. Ele comentou comigo que hoje o município não possui a tesouraria. E para ver esse parcelamento teria que ter essa secretaria. A ITBI é 2% do valor venal da terra. Sabe-se que nossa avaliação é bem abaixo de outros municípios. E normalmente o pessoal feita a avaliação e vende quase às vezes pelo dobro do valor. O João comentou então, devido a isso, nosso município ser com poucos habitantes, não seria viável esse parcelamento. Ou o cargo ou criação da tesouraria para ser feito esse parcelamento. Tu citou os municípios de Garibaldi e Porto Alegre. Sim, são municípios grandes e têm tesouraria. Então é possível eles fazer esse parcelamento. Outra coisa também. Não, seria isso só. Obrigada. Convido o vereador Delcio Firmino para usar a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade presente, boa tarde. A vereadora Natânia, realmente eu não entrei em contato com o João aqui, mas eu acredito que existe sim essa possibilidade, porque hoje os ETBIs são pagos com o boleto. O boleto é impresso na prefeitura e é pago no Sicredi ou no banco, não sei onde é que ele é pago. Vereadora? Sim, só queria acrescentar, o João disse que no momento que é feito, a ITBI tem um prazo de 30 dias. E daí ele só tem que estar quitado para apresentar então o registro. Seria isso.
Isso é verdade, vereadora Natânia, até na parte que está anexo aí, já consta também que o proprietário só poderá registrar a escritura propriamente dita após o término do pagamento do ITBI. Então isso é adequado. Se a pessoa no momento está apertada, não consegue, prefere parcelar, se vai parcelar em 5 vezes, 10 vezes, ela vai registrar a escritura só depois dos 10 meses, a partir do momento que sai a guia. Então, é uma possibilidade de nós contribuir com a população de Coqueiros do Sul. Tem muita coisa que eu digo que é só querendo fazer, não atrapalha em nada o município. O vereador presidente me contestou a respeito dos bancos da terra que teria, ou as pessoas que têm aquela necessidade de registrar no ato. É só uma opção a mais para aquelas pessoas que não precisam, então, registrar ali no ato. Então, se a pessoa tem a necessidade de registrar, ela vai ter que pagar à vista para poder registrar. Senão, a partir que ela não quitar, optar por 5 parcelas ou 3 parcelas, ela vai quitar, a partir da quitação, que ela vai poder fazer, então, o registro de sua escritura. Isso beneficia para quem, às vezes, compra uma área grande. O ITBI se torna caro, sim, mesmo sendo 2%, mas as avaliações do nosso município não são tão baixas, são as mais baixas da região, pode até ser, mas não é tão pouco. Tu precisa um bom valor, por assim de terra aí, tu precisa de um bom valor para tu pagar. Os colegas que lidam, que fizeram a escritura um dia já sabem disso. Então, a respeito disso seria isso. E também participei, então, no sábado do almoço, onde foi muito bonito a apresentação, tocaram uma gaita. Os 2 CTGs receberam muito bem os cavaleiros, fizeram um careteiro caprichado para os cavaleiros por conta dos CTGs. Quem disse o vereador de Lamar, esse convite estava na prefeitura. Pena que, de repente, o município não deu a devida atenção. Eu acho que deveria ter dado uma atenção muito grande, até porque se o desfile de 7 de setembro tivesse saído, esses cavaleiros tinham desfilado, participaram do nosso município. Mas assim mesmo, foram bem recebidos pelos 2 CTGs, com certeza vão levar um bom nome de Coqueiros pela cidade que eles passam. E também quero aqui, então, comentar um pouco a respeito falar tanto da Sociedade de Cantores Líquida quanto dos CTGs. Acho que deve ter uma divisão mais igualitária em tudo, até porque os nossos CTGs também representam o nosso município por aí afora, sendo que são 2 CTGs e, pelo que estive falando com o Júnior Moraes, são 44 final de semana, parece, e então são os 2 CTGs que participam em rodeios representando o nome de Coqueiros do Sul. E deixando então aqui também a respeito de novo, pedindo uma recuperação de um trecho de uma estrada aqui na nossa seta, que já foi pedida pelos proprietários, os moradores daquela rua, já foi pedida na Secretaria de Obras, da forma que o secretário sábado no programa de rádio comentou. Se a população tem algum pedido, alguma coisa, venha até a Secretaria e peça, de acordo com o nosso tempo nós vamos fazer. Só que, gente, tem coisas que passam meses, passam anos e não são atendidas. Então, acho que o secretário, nesse desabafo que ele quis colocar, eu acho que não era bem por aí. Eu também escutei pessoas falando a respeito disso e podem ter a plena certeza que minha revolta semana passada pode ter magoado pessoas, mas os verdadeiros representantes da comunidade Coqueiros do Sul é nós 9 vereadores. O prefeito é eleito para representar o município no todo e fazer o trabalho. O secretário nenhum tem o direito de exigir do município, das pessoas, para ir lá na secretaria solicitar esse trabalho. Nós somos representantes, nós ganhamos voto, então eles têm que pedir para nós levar eles. É o direito que eles têm de fazer isso, porque senão não precisa ter uma vereadora que só aprovar projetinho de lei e coisa nada. Obrigado. Com certeza, o vereador de Morvan, até ele tem um espaço que ele pode ocupar, mas tomara então que haja dessa forma, pelo menos as pessoas que estão então pedindo a ele, e a maioria das pessoas que pedem ao secretário 1, 2, aí que eles vêm procurar algum de nós vereadores.
Mas espero que sejam atendidas essas reivindicações. Presidente, passou não só essa indicação minha, indicação dos colegas vereadores de situação até não fazem tantas indicações. Entendo também que tem um acesso maior ao secretário e às secretarias. Não que as secretarias estejam fechadas para nós, eu sei disso. Mas eu acho que tem que, sim, dar uma atenção a essas pessoas que vão lá, pedem uma vez, pedem duas vezes, e lá pela terceira vez, então, procuram um vereador pedindo. Eu até, gente, por muitas e muitas vezes, eu poderia fazer cada semana indicações a respeito disso. Só que por muitas vezes eu digo para a pessoa vem e me pede, diga, vereador, eu pedi uma vez lá, eu digo para a pessoa, volte, peça de novo, que o caminho melhor é por lá. Porque eu tenho receio muitas vezes de fazer uma indicação aqui, porque daí que ela não sai. É isso que está acontecendo. Muitas vezes tu faz a indicação aqui e ela acaba não saindo. Recém há pouco também conversei com o Geleia, todo mundo conhece ele mais pelo Geleia, conhecido. Há muito tempo ele vem pedindo 2 cargas de terra e 1 carga de saibro na sua propriedade. Foi feito a estrada na frente da sua residência, foi feito na propriedade do vizinho da frente, as máquinas estavam ali e aquela 1 carga de pedra no seu pátio e as 2 cargas de terra que ele necessita lá não aconteceram. Por que disso? Ele pediu, eu fiz a indicação aqui nessa casa, então eu realmente disse para ele, eu acho que eu não posso fazer a indicação porque isso está difícil de acontecer. Se eu não me engano, o vereador de Morvan, aqui para o Danilo, acho que o senhor pediu umas cargas de pedra para ele, que faz tempo que ele investiu naquela propriedade, comprou trator, comprou máquina, comprou caminhão, e num dia de chuva não consegue sair. O próprio Danilo já me pediu por diversas vezes, faça a indicação para que de repente isso aconteça. Eu disse, Danilo, não adianta eu fazer. Nada disso vai resolver, porque o secretário não dá atenção às nossas indicações. Então, cobre do secretário, porque você é um contribuinte do nosso município e você tem direito a isso sim. Então, presidente, novamente eu reitero, cobre para que nossas indicações aconteçam. Essas indicações não são para mim, não são para nós vereadores. O vereador de Morvan colocou, é a população. Aqui aquela estrada que desce para o Hilton, quanto tempo aquela estrada está dessa forma? Está intransitável. O pátio, a água da vila, da metade para lá, quase toda ela desce para lá. Então é só colocar algum bueiro na parte de baixo, que ela não passe mais para dentro do seu pátio, e peguem e façam. É pouca coisa que eles vão. Os bueiros tem, o município adquiriu, estão aí. Então, às vezes, secretário, acho que falta um pouco de vontade, senhores colegas vereadores, da administração, ou escolha de para quem fazer ou para quem não fazer. Obrigado, presidente. Convido a vereadora Maria Rosane Vante que para usar a palavra para até 10 minutos. Está abrindo mão. Convido o vereador de Morvan Scarpim na Rocha para usar a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente e demais colegas vereadores, doutor Gloíras, nossos funcionários, as pessoas que nos assistem, a saudação especial a todos. Vereador Bielso, escutando seu comentário para os demais vereadores, pode ter a plena certeza que eu não culpo de forma alguma funcionários. Existe uma pessoa responsável por isso, que é o secretário daquele setor. Não briguei com ele, não tenho nada a favor e também nada contra. Apenas eu gostaria que ele atendesse o pedido da comunidade. Se ele não quer atender o pedido dos vereadores porque tem trabalhos que foi solicitado para essa casa, ele não fez, a pessoa foi particularmente solicitar, prometeu para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, e se passou. Tem pessoas que estão esperando há 1 ano, e não é por causa de partido. Existem pessoas de vários dos partidos esperando. Então, assim, do meu ponto de vista, todos são contribuintes, todos têm direito, inclusive nós 9, estou falando dos 9 vereadores. Nós somos o representante legal da comunidade Correios do Sul. Nós temos o direito e o dever de escutar o que as pessoas têm para trazer para o executivo e levar para a secretaria para eles fazerem.
As pessoas não precisam se deslocar de suas casas para vir até a secretaria para solicitar um trabalho. De forma alguma. Nós fomos até na casa de todas as pessoas do município solicitar um voto de apoio, de confiança para nós representar a comunidade aqui dentro. E não foi secretário nenhum que ganhou voto nenhum na comunidade para representar o município. Eles estão ali sendo pagos, são empregados do povo de Coqueiros. Então eles deveriam de atender o pedido das pessoas, inclusive dos vereadores, que nós sim, nós fomos os 9 vereadores escolhidos pelo município de Coqueiros do Sul para representar a comunidade como um todo aqui dentro. O que a comunidade precisar, se nós não conseguir fazer, pelo menos nós podemos indicar aonde está o problema e a necessidade de cada cidadão. É um direito do cidadão, é um direito do vereador e é uma obrigação do secretário de cumprir com a tarefa que ele tem que fazer. E não ir no rádio bater e dizer que quando quiserem serviço, vão procurar a pessoa certa. Não, a pessoa certa é nós, os vereadores. O secretário está lá simplesmente para obedecer o nosso pedido. Vereador Delcio, sobre a TBI. Eu também andei comprando os terrenos durante um tempo e eu sei que é caro. Mas eu sei também que é muito difícil nós tentar parcelar somente aqui no nosso município. Nós sabemos que no registro do tabelionato, inclusive no registro, nós temos que pagar antes de sair o registro. E no tabelionato, formou a escritura, o pagamento tem que cair, não existe parcelamento. E nós sabemos também que é doído, não é só para os agricultores, nós somos agricultores. E um dia aqui, um dia ali, quem sabe a gente consegue comprar algum terreno. E vai ter TBI. É dolorido de tirar aquele dinheiro do bolso e pagar. Mas para nós 9 vereadores também é complicado. E nós toda hora estamos solicitando trabalho para o setor público e nós aí pedimos para parcelar. Que o trabalho do setor público tem que ser feito e pago naquele dia. Tem despesa, tem funcionários. Inclusive está entrando no turno único novamente para conseguir fechar o ano tranquilo. Então assim, eu gostaria que a TBI fosse isenta. Mas eu também gostaria que os trabalhos que eu peça tenha dinheiro para pagar, para fazer. Isso é muito complicado para a Vossa Excelência, para todos os vereadores, para o prefeito e para a comunidade. Mas nós temos que lembrar que nós não moramos no centro urbano. Nós moramos no interior, nós temos lavoura, temos terra. E isso, para quem lida com isso, até um terreno tem TBI para pagar. É dolorido. Mas eu penso que nós temos que defender a comunidade, nós temos que lembrar do dinheiro do orçamento que entra para nós conseguir solicitar as nossas indicações, o nosso trabalho que tem a ser feito. Não, pode perguntar. Está com a palavra, doutor Paulo. Resumindo, o imposto do ITBI, embora no momento que eu pagasse ele estava caro, mas da forma que ele retorna à comunidade, ele é assim o mal necessário. Com certeza, vereador Paulo, mas o pior ainda é outra, que, como o vereador Delcio falou, do parcelamento e não ter a pressa da escritura. Sabemos nós que qualquer hectare de terra em Coqueiros está valendo uma fortuna. E se a pessoa comprou, que deu a entrada, ou parcelou o pagamento, essa pessoa, por direito, tem pressa de registrar e ficar no nome dela, porque é um monte de dinheiro que gera, que fica no ar. E sem registro, não existe documentação mais forte que o registro. E daí, no momento que tu vai querer parcelar, mas com uma TBI, tipo, um valor de 100 mil reais, vai dar o quê? 2 mil. Vai parcelar os 10 mil reais, vai arriscar, esperar 10 meses para pagar 200 pila por mês e aventurar aqueles outros 100 mil arriscados em venenos. No momento que o vendedor decidiu, não, eu recebi aí, mas me cobra na justiça. Você não tem escritura, não tem registro. Isso é um problema que possivelmente nós podemos criar aos nossos agricultores. Pelo registro do Banco da Terra é outro problema, que o Banco da Terra só libera o dinheiro ao agricultor no momento que registrar a escritura. E para registrar a escritura vai ter que ser pago em TBI. Senão não sai a escritura no registro, no campeonato, não sai registro lá no cartório de registro de imóveis. Então assim, a sua ideia, para ter uma ideia, se o senhor andou pesquisando, simplesmente Porto Alegre e Garibaldi, 2 municípios que possivelmente podem existir em outros dentro do estado, mas é o nosso município capital do estado. Garibaldi é uma cidade grande também. E nós somos uma formiguinha dentro do Rio Grande do Sul. Então, se Carazinho, Passo Fundo não tem, outros municípios não têm, vamos pegar um município de alta produção, Nome Toque, que é a cidade da produção, também não tem.
Será que nós aqui em Coqueiros, com o orçamento já é pequeno, vamos tentar parcelar mais para entrar? Está na palavra, vereador. Só para vereador de Morvan, a respeito do parcelamento, em momento algum é uma denúncia de receita, só está dando, porque eu quero que, assim, que dê uma oportunidade para as pessoas que têm esse interesse. De repente é uma ideia que está se trazendo para cá. Pode que, hoje eu até estive conversando com algumas pessoas mostraram interesse. Mas pode que o interesse vai ser baixo. De repente não tem muitas pessoas que têm interesse disso. Outros casos que acontecem, às vezes, as próprias pessoas compraram uma área de terra parcelada. Então, já dentro do parcelamento, de repente eles encaixam uma coisa dessa forma também. Vamos parcelar, já combina com o vendedor e o comprador, eu vou fazendo de acordo com como vão pagando. Então, acho que não é uma denúncia de receita, só uma possibilidade a mais para aquela pessoa que então tem esse interesse. O município, dentro desse período, pode fazer da forma que quiser, 5 parcelas, ou as parcelas que a pessoa achar, ou o município estipula uma quantidade de parcelas, mas de forma alguma que isso estou querendo dizer para o município tirar ITBI para baixar o ITBI. Só para dar mais uma oportunidade diferenciada para quem tem interesse. Obrigado, vereador. Vereador, eu não comentei de forma alguma que a Vacina estava solicitando renúncia de receita. A única coisa que eu fico preocupado realmente é com o parcelamento do tempo que essa pessoa fica com a escritura esperando para sair o registro, porque se nós parar para analisar uma área de terra, o valor que está aqui em Coqueiros hoje, 2% seria uma merreca perto do valor da área. E sabendo também que a área produtiva do nosso município é 340, 350 sacos de soja hectare. Hoje essas pessoas vendendo 800, 900, já falam em 1.000 sacos. Então a avaliação da área em Coqueiros está pela metade do preço normal. Então quer dizer que nós estamos pagando a metade do preço da ITBI de outros municípios que possivelmente, se nós se informar, Tamandaré, Metoque, Carazinho, ninguém pode dizer que de repente não seja lá 4% perto do nosso, se o nosso está 350 sacos, bota 4% para quem está 700, né? Continuaria os 2%. Então realmente é complicado. Também sobre a moção da Emater, que pena que mais vereadores de repente não puderam ir, não ficaram sabendo, foi meio em cima do laço, mas os sindicatos trabalhadores rurais Coqueiros e a Emater fizeram uma bela viagem, organizaram uma bela viagem, onde custou apenas R$40 de passagem e entrada para cada pessoa que foi junto, conseguiu lotar o ônibus, só para concluir, vereador Gilmar. Então assim, a gente sabe muito bem que uma viagem a Porto Alegre de ônibus passageiro normal, em torno de 56, 60, 63 reais, depende, o vereador Delcio foi o último que saiu, o vereador Gilmar, não sei se foi de ônibus, mas é mais ou menos esse valor de 60 reais, e onde a Emater, juntamente com o sindicato, conseguiu por 40 reais ir de volta, e mais a entrada. Então assim, foi uma barbada enorme, e o pessoal, nós tivemos a maior sorte de não ter chovido, porque a feira do Expo Inter é raridade quando não chove no meio da semana já para a feira. Vereador Gilmar, fica com a palavra. A moção é sua, colega. Não, eu acredito que muito bem aproveitado. Eu acho que todo aquele que vai a Porto Alegre no Expo Inter volta com uma outra visão. Lá se encontra o que tem de melhor, né? Principalmente nós que trabalhamos com gado, né? Trabalhamos na agricultura. Eu acho que tomara que nos anos seguintes tenham essa ideia de todos os anos ir a Porto Alegre. Eu acho que a moção é muito bem aproveitada e que as pessoas aproveitaram ao máximo. Era isso. Vereador Gilmar, assim, a moção foi de minha autoria, porque dos vereadores eu fui o único que participei junto, mas quero dizer que é uma forma de incentivo para a Emater e para o sindicato. O vereador Valor estava junto, agora o senhor se levantou, nem toquei, desculpa. É uma forma de incentivo que para o próximo ano que o município, juntamente com, de repente, sindicato, Emater, cooperativa e prefeitura municipal, consiga não organizar só um, mas outros ônibus, não só num dia, mas que cada dia durante a feira ali consiga levar 3, 4 ônibus, que cada entidade consiga organizar um ônibus. Então assim, realmente a gente vai lá e vê coisas que na nossa expo direta aqui no Metoque existem muitas coisas que tem lá.
Mas só que lá é um lugar diferente, existe muito gado de corte, gado de leite, cavalo crioulo, existem os mini pônei lá que dá para te pegar um pôneizinho daquele lá e colocar numa sacola e carregar junto. Então existem coisas que nós aqui no Refado não tem. E pelo valor desse, dá para que o município consiga organizar para levar várias pessoas que, desde o início, que vai mês, 2 meses antes da feira, começar a organizar uma lista de passageiros, quem tem interesse de ir. Nem que cobra um pouquinho a mais, mas é uma forma que existe de que cada cidadão de Coqueiros que tem uma curiosidade de ir lá, que tem muitos que ainda não tiveram oportunidade na feira da Expo Inter. Então, assim, eu acho que é uma maneira que se tem de nós incentivar com a moção para que essas entidades, o Sindicato Emater, consiga pegar mais apoio de outras entidades, inclusive de nós, vereadores aqui, porque não que cada vereador, durante o tempo de um ano para o outro, não consiga patrocinar uma passagem para um cidadão coqueirense para ajudar na linha do ônibus. Por que não? Presidente? Era isso, obrigado. Encerrado os pronunciamentos, será realizado um intervalo regimental de 15 minutos. Para viajar.